Olá, vamos continuar. No palco, Fang Zhen jazia desacordado, estendido no chão como uma marionete com os fios cortados, sem qualquer sinal de movimento. A luz que antes o envolvera já havia se dissipado por completo, restando apenas seu corpo imóvel diante de todos. No centro da arena, Fang Yuan permanecia de pé, a expressão fria e inabalável, como se o resultado daquele confronto não passasse de algo trivial. Por um breve instante, o silêncio dominou o local. Era um silêncio pesado, incrédulo, que pairava sobre a multidão como uma névoa espessa. Então, subitamente, a plateia explodiu em alvoroço. Alguns agarravam a própria cabeça, incapazes de aceitar o que tinham acabado de testemunhar. Perguntavam-se como aquilo podia ter acontecido. Outros gaguejavam, tentando formular uma explicação coerente. 2 socos haviam sido suficientes para despedaçar a defesa do Gupele de Jade, algo que, em teoria, deveria resistir a ataques muito mais poderosos. Mestres Gu respiravam fundo, sentindo um arrepio percorrer-lhes a espinha. A luz de Jade fora literalmente esmagada pelos punhos nus de Fang Yuan. Ele não sentia dor? Não temia as consequências? O que haviam presenciado não era apenas brutalidade contra o oponente, mas uma violência igualmente direcionada contra si mesmo. Ser implacável com os outros era algo comum naquele mundo. Contudo, ser implacável consigo próprio exigia uma determinação aterradora. Ao usar as próprias mãos para romper a defesa do Gupele de Jade, Fang Yuan não demonstrara apenas crueldade para com o irmão mais novo, demonstrara uma severidade ainda maior contra o próprio corpo. O ancião da academia, incapaz de permanecer sentado, declarou que subiria ao palco e, num salto ágil, atravessou a distância que o separava da arena. A multidão silenciou novamente, acompanhando cada gesto seu. Ele se agachou primeiro ao lado de Fang Zhen. Observou-o atentamente, após alguns instantes de análise, soltou um suspiro discreto de alívio. O jovem não estava em estado crítico. O impacto violento na cabeça o fizera perder a consciência, mas não havia risco imediato de morte. Ainda assim, o ancião estava abalado. Mesmo com a defesa do Gupele de Jade ativa, Fang Zhen sofrerá danos tão severos causados apenas por punhos nus. Ergueu o olhar para Fang Yuan, e seus olhos brilharam com intensidade investigativa. Aproximou-se então do vencedor e segurou-lhe o antebraço, anunciando que trataria seus ferimentos. O estado das mãos de Fang Yuan era alarmante, a pele e a carne estavam dilaceradas, o sangue ainda fresco escorria, e partes do osso estavam visíveis. O impacto fora tão brutal que pequenas fissuras podiam ser vistas na estrutura óssea. Mesmo para o ancião experiente, aquela visão causou um estremecimento interno. A dor provocada por tais ferimentos deveria ser lancinante, e, ainda assim, Fang Yuan não franzira o senho sequer uma vez. Com voz séria, advertiu de que o processo de cura traria coceira e dor intensas. Em seguida, abriu os 5 dedos da mão direita, que começou a irradiar uma luz azulada semelhante ao luar. O brilho tornou-se mais intenso, até que sua mão assumiu a aparência translúcida de jade azul, com vasos e ossos igualmente transformados. Ele pousou cuidadosamente a mão luminosa sobre o punho ferido de Fang Yuan. O contato foi como gelo tocando carne esmagada. Uma dor aguda percorreu o corpo do jovem, mas ele apenas cerrou os dentes, sem emitir som algum. A luz do luar envolveu o ferimento. As rachaduras nos ossos começaram a se fechar gradualmente, enquanto carne e pele se regeneravam em ritmo visível. Ao mesmo tempo, uma coceira intensa tomou conta do local, obrigando Fang Yuan a respirar com mais força. Enquanto mantinha a expressão tranquila, o ancião dividia sua atenção. Curava o ferimento, mas também examinava discretamente o interior do jovem. Dentro de sua abertura, a essência primordial de cobre negro esverdeado agitava-se como ondas marítimas. Um verme do licor branco e robusto nadava despreocupado naquele mar primordial. As paredes cristalinas e brancas indicavam claramente o cultivo no pico do Rank 1. O ancião prosseguiu com a inspeção e identificou, na palma de Fang Yuan, o Gu Luar e o pequeno Gu de luz. Não encontrou outros vermes Gu. Isso aprofundou sua suspeita. Teria Fang Yuan realmente rompido a defesa do Gupele de Jade apenas com força física?
tal poder superava o de muitos adultos comuns. Ele tinha apenas 15 anos, de onde vinha tamanha força? Quando a cura terminou, Fang Yuan retirou o braço e o movimentou levemente. Ainda restava dor e fraqueza, mas o ferimento já estava praticamente restaurado. Em poucos dias, os efeitos residuais desapareceriam. Ele agradeceu formalmente ao ancião, mas em seu íntimo não nutria gratidão. Sabia que a verdadeira intenção fora examinar sua abertura. Antecipando isso, deixará outros vermes Gu escondidos em local seguro. Quanto a certos segredos mais profundos, estes permaneceriam inalcançáveis até mesmo para inspeções cuidadosas. Sem encontrar provas, o ancião apenas declarou em voz alta que o primeiro lugar do exame final daquele ano pertencia a Fang Yuan. A plateia voltou a se agitar. Muitos não conseguiam aceitar que alguém de talento grau C derrotara Fang Zhen, que já alcançara o rank 2 e possuía o Gu Pele de Jade. Alguns cogitaram trapaça, mas descartaram a hipótese após a inspeção pública do ancião. Outros questionavam sua força descomunal. Porém, logo surgiram comparações com indivíduos naturalmente dotados de força extraordinária. Talvez Fang Yuan fosse apenas outro caso raro, alguém agraciado com um dom físico singular. Alguns até lembraram que ele demonstrara talentos incomuns desde criança. Entre comentários de inveja e tentativas de desmerecer seu feito, Fang Yuan desceu do palco. Ouviu tudo com indiferença e um sorriso interno frio. As suposições alheias seguiam exatamente o rumo que lhe convinha. Nas arquibancadas, o líder do clã permanecia de pé, semblante carregado. O primeiro lugar em si pouco lhe importava. O que o preocupava era o impacto psicológico sofrido por Fang Zhen. A confiança que cultivara cuidadosamente talvez tivesse sido destruída naquele instante. Ainda assim, o líder declarou publicamente que Fang Yuan receberia a recompensa máxima, 100 pedras primordiais, prioridade na escolha de um verme Gu e o direito de ingressar em qualquer pequeno grupo que desejasse. O anúncio provocou olhares de inveja entre estudantes e mestres Gu de rank 2. Era uma oportunidade rara e valiosa. Fang Yuan, porém, sentiu o coração estremecer levemente. Problemas haviam chegado. Fang Yuan percebia com clareza as intenções ocultas por trás daquela oferta aparentemente generosa. Aquilo não passava de um pequeno teste conduzido pelo líder do clã. Um movimento simples na superfície, mas carregado de significados políticos. Seu olhar percorreu a arena. Ali estavam reunidos os 3 grupos mais destacados do clã: o grupo King Shu, pertencente à facção do líder, o grupo Shi Shan, representante da facção Shi, e o grupo Moyan, da facção Mo. Eram os pilares jovens das 3 maiores forças internas. Para um estudante comum, integrar qualquer um desses grupos significava obter um poderoso respaldo, um protetor influente e um futuro promissor. Era o sonho natural de quem acabará de se formar na academia. Mas, para Fang Yuan, a lógica era inversa. Aos olhos da alta cúpula do clã, ele já estava associado a uma suposta facção misteriosa. Se escolhesse qualquer um dos 3 grandes grupos, isso inevitavelmente criaria problemas. Se, por exemplo, ingressasse na facção de Shi Shan, a família Shi saberia que não o havia recrutado anteriormente. A primeira suspeita surgiria de imediato: se ele não é nosso, então pertence a outra família. Se agora deseja juntar-se a nós, quais seriam suas verdadeiras intenções? Em seguida, surgiria outra reflexão ainda mais perigosa: a facção misteriosa que supostamente o apoiava já teria violado regras ao agir nas sombras. Caso Fang Yuan passasse a integrar o grupo Shi, o líder do clã poderia concluir que a família Shi fora responsável por recrutá-lo secretamente. Isso significaria assumir uma culpa alheia. Diante disso, a reação natural seria isolá-lo, vigiá-lo de perto e investigar seus movimentos até encontrar provas concretas que revelassem seu suposto patrocinador oculto. Entretanto, a verdade era simples: Fang Yuan não tinha patrocinador algum. Escolher qualquer um dos 3 grandes grupos equivaleria a ofender ao menos uma das maiores facções do clã. Essa não era uma opção viável. Inicialmente, ele pretendia manter um perfil discreto e juntar-se ao grupo de Jianhe, respaldado pelo ancião do Salão de Punições. Porém,
sob os olhares atentos de todos, fazer essa escolha abruptamente também pareceria inadequado. A hesitação foi inevitável. O sorriso de Gu Yuibo tornou-se ainda mais pronunciado. Ele declarou que, caso Fang Yuan não escolhesse, faria a seleção em seu lugar. Os anciãos ao redor mantinham-se imóveis, como estátuas, observando em silêncio. Fang Yuan compreendeu de imediato o próximo passo do líder, seria enviado ao grupo de Xishan ou ao de Moyan. Gu Yuibo sabia que não o havia recrutado. Ao forçar sua entrada em uma dessas facções, poderia remover suspeitas sobre si mesmo, enfraquecer rivais e talvez expor a suposta força oculta por trás de Fang Yuan. Um único movimento que resolveria múltiplos problemas, uma jogada política experiente e calculada. Ele não podia permitir que decidissem por ele. Estava prestes a falar e optar por um grupo medíocre quando, subitamente, uma voz se fez ouvir, sugerindo que ele se juntasse à equipe que carecia de um atacante. Todos se viraram na direção da origem da fala. O homem que falará tinha estatura comum, pele amarelada e doentia, e olhos triangulares que brilhavam com sagacidade. Era conhecido como Gu Yui Jiao San. Murmúrios surgiram imediatamente. Seu grupo não possuía influência nem respaldo poderoso. Era considerado fraco. Os líderes e anciãos revelaram decepção. A intervenção inesperada atrapalhara seus cálculos. Fang Yuan estreitou levemente os olhos. Nunca tivera contato com Jiao San e não guardava memórias dele. Por que aquele homem o convidaria? Certamente não por ingenuidade ou simples admiração por seu desempenho. Ainda assim, aquela oferta representava uma abertura inesperada. Se aceitasse, frustraria o teste do líder e escaparia das 3 grandes facções. Sorrindo internamente, Fang Yuan aceitou no mesmo instante, interrompendo qualquer palavra adicional que Gu Yuibo pudesse pronunciar. A reação foi imediata. Estudantes e mestres Gu cochichavam, alguns chamando-o de tolo por ignorar as melhores oportunidades e escolher um grupo sem prestígio. Risos velados ecoavam. Os líderes, porém, tornaram-se sombrios. A tentativa de sondagem fora neutralizada por Jiao San. Talvez ele próprio fosse uma peça naquele jogo. De qualquer forma, precisaria ser investigado. 3 dias depois, a neve caía havia quase um dia inteiro, diminuindo aos poucos. Flocos dançavam no ar sob o vento frio. A montanha Qingmao estava coberta por um manto branco. Galhos desnudos contrastavam com pinheiros perenes e bambus que permaneciam verdes sob a neve. 5 figuras avançavam correndo pelo terreno nevado. À frente estava Jiao San, sua pele amarelada destacando-se contra o branco do inverno. Enquanto corria, virou-se para Fang Yuan com um sorriso gentil e disse que aquela era sua primeira missão de clã e que bastava segui-los e aprender. Fang Yuan respondeu brevemente, mantendo o olhar fixo à frente. O inverno era rigoroso. O vento gelado penetrava o peito a cada respiração, como se ele inalasse pó de neve. Seu rosto, já naturalmente pálido, parecia ainda mais branco sob o brilho do ambiente. Flocos acumulavam-se em seu cabelo curto, nos ombros e na testa. Ele vestia agora um traje de batalha azul escuro, com mangas e calças longas, caneleiras de bambu e sapatos do mesmo material. Uma faixa azul clara prendia seus cabelos, esvoaçando ao vento. Na cintura, um cinto azul marinho ostentava uma placa de bronze gravada com o número 1, símbolo evidente de seu status como mestre Gu de Rank 1. Após um ano na academia, podia finalmente usar aquela vestimenta que representava a transição do mundo mortal para a classe intermediária da humanidade. Mesmo no nível mais baixo dessa categoria, qualquer mortal deveria agora lhe ceder passagem e prestar respeito. Jiao San observava-o com atenção. O traje, aliado à expressão fria de Fang Yuan, transmitia a imagem de alguém calmo e contido. Enquanto corriam, Jiao San perguntou se ele estava acostumado a deslocamentos rápidos em missões. Fang Yuan respondeu que conseguia lidar com isso, economizando palavras e lançando-lhe um olhar lateral. A expressão calorosa de Jiao San fez Fang Yuan recordar uma antiga lenda de Renzu. Dizia-se que Renzu obtivera força ao usar o Gu das regras e regulamentos, mas perderá a sabedoria, restando-lhe 3 vermes Gu: suspeita, confiança e atitude. Ele capturará o Gu da atitude, que assumirá a forma de uma máscara.
Contudo, ao tentar usá-la, não conseguirá mantê-la no rosto, pois lhe faltava coração, já o entregará à esperança. A moral era clara, a atitude é a máscara do coração. Quem tem intenções usa atitudes como disfarce. O sorriso gentil de Jiao San era, para Fang Yuan, apenas uma máscara. Qual seria sua verdadeira intenção? Enquanto Serpente Doente o observava, Fang Yuan também o analisava em silêncio. Sobre a neve espessa, 5 pequenos grupos avançavam em corrida constante. O céu começava a perder o brilho do dia, e Guiyu e Jiao San ergueu o rosto para observá-lo antes de anunciar que a tarde se aproximava do fim. A missão daquela vez consistia em coletar solo apodrecido de permafrost. Era uma tarefa simples, mas exigia tempo. Por isso, disse ele, precisariam acelerar. Pediu que todos o seguissem de perto e que evitassem ficar para trás. Dirigiu-se ainda a Fang Yuan com um sorriso afável, afirmando que, por ser novato, receberia cuidados especiais caso não conseguisse acompanhar. O sorriso era caloroso. Fang Yuan apenas assentiu, silencioso. Os outros 3 trocaram olhares discretos. O céu ainda estava claro, não havia real necessidade daquela advertência. Na verdade, tratava-se de uma exibição de autoridade. Um modo sutil de estabelecer hierarquia diante do recém-chegado. Eles sabiam disso, mas não disseram nada. Era a prática comum. Quando um novo integrante entrava em um grupo, os veteranos costumavam impor pequenas provas para conter qualquer arrogância e facilitar o controle futuro. Vamos! Jiao San avançou com passos largos, liderando. O olhar de Fang Yuan cintilou brevemente. Ele partiu com a mesma velocidade dos demais, mantendo-se logo atrás. As sandálias de bambu afundavam na neve, deixando pegadas nítidas. A trilha montanhosa era cheia de obstáculos. Sob a camada espessa de neve, não se sabia se havia pedras afiadas, buracos ou armadilhas de caçadores. Um passo descuidado poderia resultar em queda ou ferimento. Viver naquele mundo era árduo. Até mesmo viajar exigia experiência. Muitos novatos sofriam justamente por ignorar esses detalhes. Apenas após longo treinamento e inúmeras dificuldades um mestre Gu acumulava habilidade suficiente para evitar tais perigos. O vento cortante do inverno batia diretamente no rosto de Fang Yuan enquanto ele avançava. Às vezes saltava curtas distâncias. Em outras, percorria trechos longos em corrida contínua. Desviava lateralmente, escalava pequenas elevações, ajustando cada movimento ao terreno, sempre acompanhando Jiao San. Toda a montanha Qinmao estava vestida de branco. Árvores exibiam galhos nus, enquanto apenas pinheiros e bambus permaneciam verdes sob a neve. Eventualmente, esquilos ou cervos selvagens eram assustados pela aproximação do grupo e fugiam em disparada. Após 30 minutos, Jiao San interrompeu a corrida. Haviam chegado. Ele virou-se e elogiou Fang Yuan, destacando que o campeão daquele ano conseguirá manter o ritmo sem vacilar. Fang Yuan sorriu levemente. Conhecia bem aquela tradição de corrida na neve. Muitos grupos a utilizavam para suprimir o orgulho dos recém-chegados. Aguardaram no local até que os outros 3 chegassem. Ofegantes, com a testa suada e o rosto avermelhado, apoiaram as mãos na cintura. Um deles praticamente caiu sentado na neve. Jiao San lançou-lhes um olhar severo e repreendeu-os, dizendo que estavam passando vergonha. Ordenou que se endireitassem e refletissem após a missão. Eles obedeceram de imediato, cabeça baixa, sem ousar contestar. Porém, seus olhares direcionados a Fang Yuan mudaram. Estranhavam sua experiência. Não o tinham visto tropeçar sequer uma vez. Sentiam-se incapazes de competir com aquela força incomum. Jiao San apontou para um pequeno vale adiante. Ali havia grande quantidade de solo apodrecido de permafrost. Dividir-se-iam para coletar o material e se reuniriam após 1 hora. Kong Jing distribuiria as ferramentas. Um membro chamado Guiyu e Kong Jing abriu a palma da mão. Um feixe amarelo emergiu da abertura em seu abdômen e pousou sobre ela. A luz dissipou-se,
revelando um sapo de dorso dourado e ventre branco inchado, tão volumoso que sua boca e olhos pareciam comprimidos do topo da cabeça. Fang Yuan reconheceu-o. Tratava-se do Good Rank 2, Large Belly Frog. Kong Jing infundiu essência primeva vermelha em suas mãos, alimentando o sapo. O anfíbio coachou e expeliu uma pá de aço. No ar, ela cresceu rapidamente até atingir quase metade da altura de um homem. Repetindo o processo, o sapo vomitou 5 pás e 5 caixas de madeira com cordas para transporte. Criar e alimentar Gu era oneroso. Por isso, mestres Gu limitavam o número de vermes que possuíam e costumavam trabalhar em equipe. Havia funções distintas: reconhecimento, ataque, defesa, cura e suporte logístico. Kong Jing era o suporte, e o Large Belly Frog possuía um espaço interno para armazenamento. Entretanto, tinha fraquezas: espaço limitado, necessidade de coachar ao expelir itens, o que podia revelar posição em combate, e incapacidade de armazenar Gu ou substâncias venenosas. Com as ferramentas distribuídas, Jiao San conduziu o grupo ao vale. Fang Yuan segurou a pá e carregou sua caixa, escolhendo outra direção. Os 3 veteranos riram internamente. Coletar aquele solo não era tarefa simples. A coloração era semelhante à terra congelada comum. Sob a neve acumulada, diferenciá-la tornava-se ainda mais difícil. Novatos dependiam de sorte. 1 hora depois, Fang Yuan retornou com a caixa completamente cheia de solo apodrecido de permafrost. Os demais estavam com caixas apenas pela metade. Ao verificarem o conteúdo, confirmaram que todo o material era correto. Ficaram atônitos. Uma integrante perguntou como ele conseguirá tanto. A luz da neve refletiu nos olhos de Fang Yuan enquanto ele explicava que o solo era um fertilizante formado quando a neve congelava pântanos, apresentando leve tonalidade púrpura na escuridão e odor forte, ainda que imperceptível quando congelado. Era alimento do semifart fatvor e fertilizante usado para cultivar flores de orquídea lunar nas cavernas subterrâneas. Suas palavras deixaram os 4 imóveis. As teorias haviam sido ensinadas na academia, mas conectá-las à prática era difícil. Será que ele já havia coletado antes? Jiao San elogiou-o, mas seu sorriso pareceu menos natural. Decidiram retornar. À tarde, chegaram à vila. No salão de assuntos internos, Jiao San distribuiu as 6 pedras primevas obtidas, 2 para si, 1 para cada membro. Era ganho fácil, e os demais sorriram satisfeitos. Fang Yuan guardou discretamente a sua. Refletiu, porém, que a missão normalmente renderia apenas 2 pedras. Por causa de sua entrada no grupo, o clã triplicara a recompensa como incentivo. Pela lógica, deveria ter recebido mais. A corrida na neve fora uma demonstração de autoridade, a coleta isolada, um teste direcionado, a divisão das pedras, uma forma de contenção. 1 ou 2 pedras não lhe importavam. O que o intrigava era outra coisa: ele nunca tivera interação com Gu Yu e Jiao San. Então por que aquela tentativa de supressão? Exceto se... Uma súbita ideia surgiu em sua mente. Os 5 permaneciam alinhados sobre a passarela de madeira, enquanto o crepúsculo tingia a vila com tons frios. O vento soprava suave, mas a atmosfera entre eles carregava intenções menos amenas. Gu Yu e Jiao San foi o primeiro a romper o silêncio. Com um sorriso cordial, voltou-se para Fang Yuan e elogiou seu desempenho, afirmando que todos haviam ficado impressionados. Disse que convidá-lo para integrar o grupo fora uma decisão acertada. Recordou que ele havia acabado de se formar na academia e, por isso, talvez ainda desconhecesse certos aspectos da vida prática no clã. Em seguida, tomou a iniciativa de esclarecê-los. Explicou, em primeiro lugar, que cada mestre Gu precisava cumprir ao menos uma missão por mês. Quanto maior o número de tarefas concluídas e quanto mais impecável fosse a execução, mais elevada seria a avaliação recebida. Depois, acrescentou que as missões eram distribuídas pelo Salão de Assuntos Internos ou pelo Salão de Assuntos Externos. Cada mestre Gu só podia aceitar uma por vez, e, uma vez assumida, deveria levá-la até o fim. Prosseguiu dizendo que, em circunstâncias especiais, era possível abandonar uma missão, mas isso acarretaria uma queda considerável na avaliação.
Além disso, mestres Gu de Rank 1 não possuíam tal direito, apenas os de Rank 2 podiam desistir, e ainda assim apenas uma vez por ano. Por fim, enfatizou que a avaliação do clã era de extrema importância. Dela dependia o futuro de cada integrante dentro da organização. Quanto melhor a avaliação, mais amplas e promissoras seriam as perspectivas. Fang Yuan ouviu tudo em silêncio, assentindo levemente. Aqueles pontos já estavam gravados em sua memória havia muito tempo. Jiao San não mentia, tampouco o induzia ao erro, contudo, omitira diversos aspectos essenciais. Encerrada a explicação, o líder comentou que a missão do solo apodrecido de Permafrost havia sido concluída e que, em seguida, aceitaram uma tarefa de caça a servos selvagens. O risco era baixo, portanto adequada para que Fang Yuan praticasse. Por dentro, Fang Yuan soltou uma risada fria. Exteriormente, porém, agradeceu com polidez pela preocupação demonstrada. Gu Yu e Kong Jin prontamente reforçou o discurso, dizendo que o novato deveria demonstrar gratidão apropriada ao líder. Missões simples rendiam poucas recompensas, e aquela escolha fora claramente um gesto de cuidado. As duas mestres Gu também intervieram, sugerindo que ações valiam mais que palavras. Propuseram que Fang Yuan oferecesse um almoço ao líder como forma de agradecimento. Acrescentaram que, recém-saído da academia, ele talvez não compreendesse a complexidade das relações humanas, e que poderia aproveitar a refeição para aprender mais. Jiao San acenou com a mão, fingindo modéstia, dizendo que não o pressionassem, pois ele acabará de se formar e talvez estivesse com poucas pedras primevas. Uma das mulheres comentou, com expressão invejosa, que apenas por ter conquistado o primeiro lugar no exame anual ele receberá 100 pedras primevas, uma soma considerável até mesmo para eles. Kong Jing riu alto, insinuando que Fang Yuan não seria mesquinho. Outra integrante aproximou-se, como se partilhasse intimidade, e aconselhou-o, poderia ignorar os demais, mas jamais o líder. Parte da avaliação do grupo era redigida por ele, se dissesse que alguém era excelente, assim seria considerado, e o contrário também valia. Kong Jing reforçou que uma avaliação excelente era essencial para chamar a atenção dos superiores. Com méritos suficientes, poderiam até reduzir anos de trabalho futuro. Durante toda a encenação, Jiao San permaneceu sorridente, observando. Ao final, declarou que era imparcial ao escrever avaliações e que não se deixava subornar, mas que, agora que Fang Yuan integrava o grupo, cuidaria bem de sua avaliação. Um jovem comum talvez se sentisse tocado, conduzido por aquelas palavras calculadas. Exploravam deliberadamente a inexperiência de um recém-chegado. Contudo, os olhos de Fang Yuan eram tão serenos quanto o mar. Era verdade que o líder tinha participação na avaliação. Tratava-se do sistema do clã, que lhe concedia autoridade para gerir o grupo. Mas a influência não era tão decisiva quanto sugeriam. A maior parte da avaliação cabia ao salão de assuntos internos. E mesmo que a influência fosse grande, que importância teria? Fang Yuan não se importava com avaliação alguma. Já decidirá que elevaria rapidamente sua cultivação até rank 3 e então deixaria aquele lugar. Jamais pretendia permanecer ali por décadas, consumindo a própria vida. Para aqueles camponeses ignorantes, a avaliação era tudo. Para ele, não valia mais que sujeira. Assim, as insinuações veladas não surtiram efeito. Após breve silêncio, declarou que compreendia o que haviam dito, mas tinha assuntos a tratar e precisava partir. Os quatro demonstraram surpresa imediata. A indiferença dele transformava toda a atuação em farsa. Jiao San conteve a irritação quando Fang Yuan se virou para ir embora. Rapidamente o alcançou e bloqueou seu caminho, sugerindo acompanhá-lo para alugar uma casa. Alegou conhecer bem a situação dos imóveis. Fang Yuan confirmou que realmente buscava moradia, pois não podia mais permanecer no alojamento da academia. Perguntou se havia sugestões. Jiao San afirmou conhecer algumas casas baratas e bem localizadas, assumindo a dianteira. Percorreram a vila até a noite. Ouviram propostas inflexíveis, exigências de depósitos, preços elevados justificados por localização ou suposto bom feng shui. Nenhuma opção agradou. As duas mulheres insistiam para que ele aceitasse um imóvel mais caro,
alegando que a recompensa recebida cobriria meses de aluguel. Fang Yuan recusava, dizendo não poder desperdiçar pedras primevas. Kong Jing sugeriu então um apartamento subterrâneo, mais barato. Fang Yuan percebeu a malícia. No inverno úmido da vila, tais lugares eram insalubres e propensos a doenças. Jiao San mencionou a possibilidade de dividir o salão principal para reduzir custos. Fang Yuan recusou novamente, preferia viver sozinho. Kong Jing mostrou desagrado, acusando-o de exigente demais. Fang Yuan, por dentro, mantinha frieza absoluta. Mesmo que algum imóvel atendesse aos critérios, não aceitaria recomendações vindas deles. Sua postura conciliadora servia apenas para sondar possíveis armadilhas. Quando estava prestes a encerrar a busca, surgiu Mãe Shen. Afirmou tê-lo procurado por toda parte. Disse que não podia mais ficar na academia e que seu tio e tia haviam preparado um banquete, convidando-o a morar com eles. Seria muito melhor do que alugar fora. Finalmente, Fang Yuan compreendeu no mesmo instante, alguém a informara de sua localização. Seus tios eram os verdadeiros articuladores, e Jiao San, o elo usado para prendê-lo. Seu silêncio pareceu hesitação. Jiao San aproveitou o momento, aconselhando-o com falsa preocupação a aceitar a oferta dos parentes e não desperdiçar pedras primevas com aluguel. Seus olhos, porém, brilhavam com intenção obscura. No salão, as luzes brilhavam intensamente, iluminando cada canto com um fulgor estático e quase solene. Sobre a mesa redonda, os pratos já haviam perdido calor, e o vinho repousava frio nas taças, esquecido no tempo que se arrastara em silêncio. A vela vermelha, alta e vívida, tremulava ao sabor do ar, projetando na parede as sombras do tio e da tia. As duas silhuetas, alongadas e distorcidas, acabavam por se fundir numa única mancha escura que oscilava de modo sombrio conforme a chama dançava. À frente deles, Mãe Shen permanecia ajoelhada, a cabeça baixa. Foi o tio quem quebrou o silêncio. Seu tom carregava irritação contida. Lamentou que Fang Yuan estivesse decidido a confrontá-lo. Disse que pretendia apaziguá-lo com palavras gentis, mantê-lo em casa por algum tempo e, só depois, encontrar um motivo plausível para expulsá-lo. Contudo, o plano falhara. Fang Yuan não cedera, recusará o convite sem deixar margem para negociação e sequer aceitará cruzar a porta. A tia rangeu os dentes, visivelmente aflita. Recordou que o rapaz já completará 16 anos, se exigisse a herança familiar, não poderiam mais negá-la. Anos antes, quando assumiram os bens, tudo fora devidamente registrado no Salão de Assuntos Internos. Agora, sem poder negar o fato, questionava o que fariam. O tio fez um gesto para que Mãe Shen se retirasse. Quando ficaram a sós, soltou uma risada fria e pediu que a esposa não se apressasse. Durante todo o ano, vinha se preparando para esse momento. Explicou que, para recuperar os bens, Fang Yuan precisava ao menos de cultivação de rank um estágio médio. Ele não apenas atingira tal nível, como alcançar o pico e conquistar o primeiro lugar no exame anual, algo impressionante. Ainda assim, advertiu que não seria simples. O estágio médio era apenas uma condição preliminar. Para dividir oficialmente os bens, Fang Yuan teria de solicitar o processo, obter aprovação do Salão de Assuntos Internos e receber uma missão destinada a testar sua qualificação. Era uma salvaguarda do clã, criada para evitar divisões irresponsáveis que gerassem conflitos internos e enfraquecessem a estrutura coletiva. A tia compreendeu, ele precisaria concluir a missão antes de ter direito à herança. O tio confirmou com um sorriso sinistro. Acrescentou que as missões do salão eram atribuídas a grupos, e a tarefa referente aos bens familiares não seria diferente. Fang Yuan dependeria da força da equipe, não poderia cumpri-la sozinho. O objetivo do clã era reforçar a coesão dos pequenos grupos. A tia soltou uma gargalhada. Elogiou a astúcia do marido por ter feito Jiao San recrutar Fang Yuan. Assim, para concluir a missão, o jovem dependeria justamente de quem estava ao lado deles. Se Jiao San cooperasse, Fang Yuan jamais alcançaria êxito. Os olhos do tio brilharam com satisfação. Mesmo que o plano inicial falhasse, ainda dispunha de outros meios.
Não apenas concluir a missão seria difícil, até mesmo solicitar a divisão dos bens poderia se tornar impossível. A noite caiu, e a neve cessou. Fang Yuan caminhava pelas ruas silenciosas. As casas de bambu estavam cobertas por uma camada branca, imóveis sob o frio. Cada passo que dava sobre a neve produzia um som leve e seco. O ar gelado penetrava-lhe os pulmões, mantendo sua mente desperta e lúcida. Após recusar Mãe Shen, ignorar os conselhos de Jiao San e dos demais e se despedira, partindo sozinho. Enquanto avançava, refletia. O objetivo de seu tio e tia era evidente: prendê-lo, atrasá-lo, fazê-lo perder a oportunidade de recuperar a herança. Depois do ano novo, teria 16 anos e estaria apto a solicitar a divisão. Seus pais haviam morrido, seu irmão fora adotado por outra família. Se obtivesse êxito, toda a herança lhe pertenceria. Contudo, 2 passos eram cruciais. Primeiro, solicitar a missão sem estar comprometido com outra. Segundo, concluí-la para obter o direito formal. Jiao San, aliado aos parentes, já tentava bloqueá-lo no primeiro passo. As regras do clã determinavam que o mestre Gu só poderia aceitar uma missão por vez, evitando competição desleal. Jiao San, porém, aceitava tarefas consecutivamente. Assim que concluíram a missão do solo de Permafrost, ele assumirá a de caça aos servos. Como as missões eram atribuídas ao grupo, Fang Yuan teria de terminar a caçada antes de solicitar a missão de divisão. E, quando a concluísse, Jiao San provavelmente aceitaria outra, mantendo-o permanentemente ocupado. Os esquemas eram como uma corda invisível tentando imobilizá-lo. Ainda assim, não se arrependia de ter ingressado no grupo. Na arena, estivera encurralado, o convite fora sua saída imediata. Se tivesse recusado, os parentes encontrariam outros meios de pressioná-lo, talvez ainda mais difíceis de prever. Agora, ao menos, via claramente o desenho da armadilha. Havia métodos diretos: eliminar Jiao San ou assassinar o tio e a tia. Sem eles, não haveria disputa pelos bens. Mas tal caminho era arriscado. Todos eram mestres Gu de Rank 2, e sua própria cultivação era insuficiente. Mesmo que conseguisse matá-los, as consequências seriam pesadas. Diferente de servos comuns, a morte de um membro do clã desencadearia investigação do salão de punições. Seu futuro ficaria sob vigilância, e até segredos ocultos poderiam vir à tona. Resolver um problema pequeno atraindo um maior não era atitude sábia. Quando percebeu, havia chegado diante de um prédio de bambu gasto pelo tempo. A estrutura parecia um ancião prestes a sucumbir ao inverno rigoroso. Um traço de lembrança cruzou-lhe o rosto. Em outra vida, após ser expulso da casa dos tios, restaram-lhe menos de 15 pedras primevas. Dormira nas ruas até encontrar aquele lugar. O aluguel era baixo, calculado por dia, não por mês, e o estado precário afastava outros interessados. Talvez outros imóveis estivessem contaminados pelas tramas dos parentes. Mas suas memórias lhe asseguravam que aquele era seguro. Bateu à porta. Após meia hora, acertou os termos e foi conduzido ao segundo andar. As tábuas rangiam sob seus pés. O quarto era simples: uma cama, um cobertor remendado com algodão amarelado escapando por fendas, e uma lamparina junto à cabeceira. O proprietário acendeu a luz e saiu. Fang Yuan não se deitou. Sentou-se na cama e iniciou a cultivação. Dentro de sua abertura, um mar de essência primeva agitava-se, cada gota de tom verde escuro. As paredes cristalinas que delimitavam o espaço eram translúcidas e firmes. Ele estava no pico do Rank 1. Subitamente, correntes violentas surgiram no mar interno, chocando-se contra as paredes. Ondas sucessivas batiam com força, dissipando-se em respingos minúsculos. A essência, cerca de 44% do total, foi rapidamente consumida. Fendas começaram a surgir na superfície cristalina. Mas não bastava rachar, era preciso romper por completo. Ele cessou o ataque quando a essência se esgotou. As paredes, dotadas de capacidade regenerativa, começaram a se recompor. As fissuras desapareceram gradualmente. Sem surpresa, abriu os olhos. A lamparina já se apagara, o óleo era escasso.
O quarto mergulhara na escuridão, iluminado apenas por um fio de luz que atravessava a janela. O frio se intensificava. Para romper o bloqueio imposto por Jiao San, havia um caminho mais simples e seguro: avançar ao Rank 2. Mestres de Rank 1 não podiam abandonar missões, os de Rank 2 podiam fazê-lo uma vez por ano. Se alcançasse esse nível, poderia desistir da tarefa do grupo e solicitar a divisão dos bens. Contudo, romper para o Rank 2 não era fácil. A transição de estágio dentro do mesmo rank era modesta, já atravessar de Rank 1 pico para Rank 2 inicial era ultrapassar um grande reino. Era necessário um impacto explosivo, concentrado e devastador. Mas seu talento era de grau C, seu mar de essência limitava-se a 44%. Se liberasse tudo de uma vez, esgotar-se-ia antes de destruir a barreira. E, como antes, a regeneração anularia o esforço. Sem condições especiais, dizia-se que 55% de essência verde escura eram necessários para a ruptura. O talento determinava o caminho do cultivo. Ele caminhou lentamente até a janela e a abriu. O vento agitou a estrutura de bambu, revelando a montanha coberta de neve sob a luz da lua. O cenário parecia feito de jade branco, puro e silencioso, como um palácio de cristal intocado. A claridade fria refletiu em seu rosto jovem. Sua expressão era tranquila, os olhos, profundos como uma fonte antiga sob o luar. O vento gelado soprou-lhe a face. Ele sorriu. Era apenas um pouco de vento e geada.